Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o Jackson Júnior Holman, pastor da Comunidade Concórdia de Florianópolis, Santa Catarina, e é uma grande alegria estar novamente aqui no Crescendo em Cristo, tendo a oportunidade de refletir junto com você em mais um capítulo das Escrituras Sagradas. O desafio de hoje é estudar o capítulo 3 do livro de Apocalipse, que fala das últimas 3 das 7 igrejas na província da Ásia que receberam uma mensagem do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Para nossa meditação, eu vou usar o texto da Nova Almeida atualizada. Por causa do tempo, nós não vamos conseguir ler o texto, mas eu convido você a ler e acompanhar. Eu vou chamar a atenção de algumas coisas bastante interessantes, trazer algumas reflexões desse texto bíblico. Então começa com a igreja de Sardes. A cidade de Sardes, ela já havia no passado sido uma metrópole, uma grande cidade, inclusive desejada como sede e capital pelos reis do grande reino da Lídia, especialmente porque Sardes era uma cidade bastante tranquila e segura. Mas quando ela recebeu essa carta, ou essa mensagem do Senhor Jesus, Senhor da igreja, ela é diagnosticada como uma igreja morta, que fazia parte ou estava localizada numa cidade quase morta, uma cidade em decadência. E aí ele diz, esse que tem os 7 espíritos de Deus, as 7 estrelas, quer dizer, aquele que tem autoridade, conhece e está presente naquela igreja por meio do seu mensageiro, do seu pastor. Ele diz: eu conheço as obras que você realiza. E que obras são essas? A igreja aqui em Sardes, ela tinha uma fama de ser uma igreja viva, uma igreja talvez em crescimento, mas esse crescimento, essa igreja viva era apenas nas aparências. Não era uma igreja que perseverava naquilo que era próprio, importante e necessário aos olhos de Deus. Por isso ele dá o diagnóstico, é uma igreja morta. Então, essas aparências, elas precisam ser buscadas. O que está acontecendo? Investigadas. O que está acontecendo? Mas é interessante que, mesmo tendo sido dado o diagnóstico de uma igreja morta, parece que ela está na UTI ainda, dando alguns últimos suspiros. Porque no versículo 2 ele diz: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Quer dizer, ainda há uma esperança, tem uma luz no fim do túnel, porque as obras que essa igreja realiza, eu estava realizando e se continuar a realizar, não são íntegras aos olhos de Deus e trarão, consequentemente, a morte para toda aquela igreja. E por que essa igreja está em decadência? Por que é uma igreja morta ou quase morta? Porque ela abandonou ou perdeu aquilo que foi dado a ela. No versículo 3 diz: lembre-se do que você recebeu e ouviu. Jesus, o Senhor da igreja, tinha dado todas as condições para essa igreja seguir em frente como uma igreja de fato cristã, viva e ativa nas suas obras. Mas abandonou, perdeu ou se perdeu pelo caminho. Ele está dizendo: acorda, lembre daquilo que você recebeu e ouviu. E esse restante, esse pouquinho, então guarde esse pouquinho e arrependa-se. É um chamado à mudança. Uma acorda, levante-se, antes que seja tarde demais, porque o Senhor Jesus vem e vem como um ladrão sem ninguém esperar, pode pegar todo mundo de surpresa e o pouco que tem pode se perder totalmente. E esse Senhor Jesus, que conhece a igreja, conhece o que ela está fazendo, também conhece os membros daquela igreja. E ele diz que ali havia umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Essas vestes são aquelas que foram recebidas, são vestes espirituais e características daqueles que têm fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São vestes puras, não contaminadas, e aqui embaixo diz que elas andarão vestidas de branco, lembrando que a cor branca indica pureza, justiça, santidade de Cristo,
que são dadas aos que são fiéis, aqueles que não abandonaram a fé, mas são vistas pelo Senhor como dignas, não por si próprio, porque elas são pecadoras, sim, mas por serem cristãs e terem recebido essa fé e, consequentemente, os méritos de Cristo, essa vestidura branca, elas são caracterizadas e vistas pelo Senhor como dignas. E aí ele também traz uma promessa bastante consoladora aqui no final desse trecho, onde ele diz que o vencedor andará vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O livro em que estão escritos os nomes daqueles que herdarão a vida e salvação eterna, o reino de Deus. E ele diz que ele mesmo confessará o seu nome diante do meu Pai, o Pai Celestial, e diante dos seus anjos. Essa promessa também foi feita, ou foi feita igualmente pelo Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, onde ele diz também: eu confessarei aqueles que confessarem o meu nome, eu confessarei diante do meu Pai, mas aqueles que me negarem, eu também negarei. A pergunta talvez aqui é, por que Deus teria interesse de escrever uma mensagem para uma igreja morta? Qual é o interesse? Há interesse porque a igreja pertence a Cristo. E nesse grupo aqui em Sardes, havia poucas pessoas que ainda permaneciam fiéis. E Jesus não vai lançá-las fora, não vai abandonar essas ovelhas, mas ele vai fazer tudo e persistir para que essas não percam, assim como os outros, não percam a vida, a salvação, o prêmio da herança eterna, não tenham seus nomes riscados do livro da vida. Uma igreja assim, e cabe refletir entre nós, dá vontade de abandonar uma igreja dessas. Uma igreja que está morta, que está se arrastando, mas Jesus não dá essa opção. Ele não traz essa possibilidade de eles abandonarem, mas guarde o que você recebeu e ouviu. Persista. Martinho Lutero, ele poderia também ter abandonado, chutado o balde, mas ele persistiu em prol da pregação da palavra e alcançou milhares de pessoas com o anúncio do evangelho verdadeiro, a palavra de Deus. E talvez temos que também perguntar como é que é a nossa igreja, qual é a sua igreja, como é que você está vivendo a sua fé na sua congregação, na sua igreja. Qual dos grupos que você pertence? Aqueles que estão mortos ou você pertence àqueles que estão de fato vivos? Você tem perseverado, você tem guardado aquilo que você recebeu e ouviu? O seu nome está escrito no livro da vida? Quem tem ouvidos quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim é finalizado esse trecho, assim como os demais também. Diz que quando uma pessoa morre, o último sentido que se apaga, que deixa de funcionar, é justamente a audição. Talvez para uma igreja em Sardes, uma igreja que está morrendo, uma cidade já morrendo, então ouça, ainda há tempo, ainda há possibilidade antes que seja tarde demais, quando se concretize a morte espiritual dessa igreja que está sendo chamada pelo Senhor. Acorde, fique vigiando antes que seja tarde demais. Diferente é o conteúdo a igreja em Filadélfia. Filadélfia era uma cidade que ficava numa região de tremores de terra. Várias vezes aquela cidade foi destruída e reconstruída novamente, e sempre precisava ser firmada ou reafirmada com segurança. E aqui o texto diz essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. As escrituras chamam Deus de santo. Os discípulos de Jesus disseram: tu és santo, aquele que é puro, aquele que é justo, o verdadeiro, não o falso, não o mentiroso, mas o genuíno, aquele que é o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e fecha. Ele vai dizer: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Esse que tem autoridade sobre a igreja, esse que tem a chave para abrir
e ninguém vai fechar, e quando fecha, ninguém abrirá. Ele deixa a disponibilidade de uma porta aberta para que essa igreja na Filadélfia alcance o evangelho da salvação a muitas pessoas que ali precisam ouvir esse evangelho. E essa porta ninguém poderá fechar, diz o texto. Mesmo tendo inimigos, mesmo tendo pessoas que querem lutar contra a obra daquela congregação, Deus deixa bem claro aqui que não vai permitir essa porta ser fechada. E ele diz: eu conheço as suas obras que você realiza, sei que você tem pouca força. Mas é interessante que essas obras que estão realizadas com pouca força, elas não são necessariamente fundamentais para aquilo que é o mais importante, ou seja, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso aqui é destaque, muito mais do que as obras. Guardar a palavra do Senhor, o evangelho que recebeu, que ouviu e que ela mantém, sem negar o nome do Senhor, sem abandonar a fé, sem apostatar. E esse Deus, que é o verdadeiro, que é o santo, ele reconhece que ali há judeus que se declaram judeus, mas na verdade não são, eles mentem. Quer dizer, mentem porque a religião deles, a vida de fé, na verdade, está fundamentado sobre uma fé que rejeitou, que não aceitou, que abandonou, que não quis receber o Senhor Jesus como Messias enviado da parte de Deus. Então é uma religião falsa. Mas você, ele diz para a igreja de Filadélfia, guardou a minha palavra da perseverança. Quer dizer, essa palavra, esse evangelho não foi apenas guardado, escondido às 7 chaves, mas foi colocado em prática, em obras de fé e de amor. E essa prática de obras não é fácil. Há perseguições, há provações. E aqui há uma promessa consoladora. Eu guardarei você na hora da provação, que virá não apenas sobre a igreja da Filadélfia, mas sobre todo o mundo, sobre a igreja de todos os tempos, inclusive hoje, assim como foi naquela época, e será até o fim dos tempos. E Deus aqui promete, o Senhor Jesus Cristo, guardar, preservar, proteger essa igreja. Por isso ele incentiva, ele não traz qualquer repreensão, mas incentiva, conserve, quer dizer, guarde aquilo que você tem, aquilo que foi dado a você, para que ninguém tome a sua coroa, a coroa da vitória, a salvação eterna. Quer dizer, então significa que tem inimigos da igreja querendo roubar aquilo que nós recebemos do Senhor. E esse último versículo, ou aliás, o penúltimo versículo, o versículo 12, quando ele diz: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Quando há tremores de terra, tudo é destruído, mas fica algumas colunas de pé. Então, também parece bem significativa essa palavra, e diante de todas as provações, as perseguições, as dificuldades, o Senhor Jesus vai manter em pé e vai permitir que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e ali não será tirada. Assim como ele prometeu à igreja em Sardes não riscar o nome daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E falando em nome, ele diz aqui: gravarei sobre ele, sobre o vencedor, sobre essas pessoas fiéis, o nome do meu Deus. Lembrando, quando a gente, por exemplo, é batizado, quando recebe a fé salvadora, nós recebemos um nome que nós carregamos, nome de cristãos. Nós somos representantes, embaixadores de Cristo, por isso somos cristãos. Deveríamos ter também as características de Cristo, buscando a santidade, a justiça, afinal de contas, nós já fomos feitos salvos, declarados justos diante do Senhor. Também o nome da cidade do meu Deus, está falando aqui da Nova Jerusalém, que ainda está por vir, a nossa habitação, talvez uma característica daqueles que são herdeiros dessa nova cidade, bem como também o meu novo nome. E aqui não sabemos que novo nome é esse, mas um dia saberemos. Então há uma grande e bonita expectativa aí pela frente. E por último, a carta à igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia era uma igreja, uma cidade, uma igreja famosa por suas obras, mas havia também ali problemas. Então, essas coisas diz o amém. Jesus sempre dizia amém, amém, em verdade vos digo. Diz aquele que tem autoridade e que tem a palavra
de convicção. Ele é a testemunha fiel, ele tem certeza daquilo que está falando, ele é fiel na sua palavra e na sua promessa, e verdadeira, né, de novo aparece a verdadeira, genuíno, ele é o genuíno, e o princípio da criação de Deus, não o princípio da criatura, mas da criação. A palavra de Deus diz, por exemplo, lá em Colossenses 1:16, que Jesus esteve na criação, tudo foi criado em nome dele e para ele, para a glória dele. E esse que participou da magnífica obra da criação, ele diz: conheço as obras que você realiza. Então a igreja de Laodiceia tem as obras conhecidas pelo Senhor da igreja. E aí entra uma repreensão: você não é nem frio nem quente. Quer dizer, há uma indecisão quanto à vida espiritual dessa igreja, desses cristãos. Eles são mornos. Quer dizer, Deus, o Senhor da igreja, ele não silencia, mas ele abre a boca para trazer essa repreensão e a palavra dura: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quer dizer, ainda não vomitei, estou a ponto de fazê-lo. Aí a gente já percebe a misericórdia de Deus em dar tempo a essa igreja, porque precisa se arrepender dos seus pecados. Porque diz estar bem, de vida, ter riqueza, não preciso de nada, mas na verdade nem sabe que é infeliz. Essa é a constatação do Senhor Jesus. Sardes, a igreja lá em Sardes era uma igreja morta. Aqui é uma igreja infeliz. Assim como em Filadélfia é uma igreja com pouca força. E aí é dito também aqui da igreja de Laodiceia: miserável, pobre, cego e nu. Nu porque falta essa capa da justiça, essas vestiduras de Cristo, a vestidura branca que nós falamos anteriormente. Quer dizer, é uma igreja que também abandonou a fé cristã, a palavra do Senhor Deus, para se ocupar com aquilo que era precioso aos olhos das pessoas também naquela cidade. E aí Deus traz um conselho aqui. O Senhor da igreja aconselha que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Quer dizer, você tem ouro, você tem bastante riqueza, então compre. É interessante que esse ouro refinado não é metal, não é pedra, não é nada de preciosidade material, mas espiritual. E esse compre, na verdade, é uma dádiva dada, é um presente. Mas venha ao encontro que você receberá, para que você de fato seja rico. Compre vestes brancas, quer dizer, mude essa roupa que você tem. É interessante que naquela cidade havia tecidos finos, caríssimos, eram feitos de lã das ovelhas pretas ali de Laodiceia. Até mesmo a cor contrasta para que fique bem claro que não é aquela, mas esta veste branca, não aquela que você produz, mas aquela que o próprio Senhor dá à sua igreja, né, para cobrir a sua nudez espiritual. E também continua dizendo de um colírio. Naquela cidade havia uma escola de medicina, em Laodiceia, que também produzia um colírio que era considerado muito bom, só que era insuficiente para curar a cegueira espiritual. Por isso ele diz: o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver espiritualmente ver, certo? E no versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Mais uma vez, a misericórdia de Deus em ir ao encontro para disciplinar e para repreender aqueles que ele tem amor. E a palavra amo aqui não é a palavra ágape no texto original, mas a palavra filo, que é essa intimidade, esse amor, essa amizade, esse companheirismo que dá inclusive liberdade para repreender, disciplinar, a fim de que não se perca o companheirismo, a unidade, mas que continuem andando juntos. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Há um chamado de mudança. E seja zeloso naquilo que você já recebeu. E mais uma frase que é muito lembrada: eis que estou à porta e bato. Não bato uma vez e nunca mais volto ou saio correndo, mas Jesus é aquele que continua batendo. E a pessoa ouve não apenas as batidas, mas aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta.
a voz do Senhor chamando, o chamado urgente. Ele diz: entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só se sentava à mesa com aqueles que tinham amizade, que tinham afinidade, não com os inimigos. Aqui também tem um tom escatológico, o fim dos tempos, da Nova Jerusalém, onde o próprio Senhor Jesus diz que está preparando uma grande ceia para os salvos. E ao vencedor, ele diz aqui, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Será que é um trono com vários lugares? Ou cabe todo mundo ali? É uma linguagem que traz um consolo e que os cristãos, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, receberão a herança. A glória do Senhor será dividida com aqueles que têm ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Então, de todas essas mensagens das 7 igrejas, uma delas, ou talvez até mais, são mensagens para nós, para a nossa igreja, para a nossa congregação, para a nossa vida e fé cristã. Será que você alguma vez pensou em abandonar a sua igreja, a sua congregação por causa de uma ou de outra coisa? Será que não está na hora de nós perseverarmos e perseverarmos ainda mais a fé e guardar ainda mais a palavra e insistir em proclamar às outras pessoas? Será que o nosso nome está escrito no livro da vida? Como é que é a nossa igreja? Como é que é a nossa congregação? Que Deus abençoe para que a nossa reflexão seja profunda, seja atualizada sempre de novo e que possamos ouvir o Senhor que bate, o Senhor que vem ao encontro, o Senhor que perdoa, ao Espírito que diz às igrejas também para nós. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.